Vamos ver se você me ouve com o fone. Você tá me ouvindo? Tô sim. Tá bem. A Karen, quem chegou aqui? Karen, minha linda, que saudade de você. É tão gostoso, né? A gente faz live e a gente vai ver nos amigos queridos que vão entrando. Muito legal. Boa noite, Leandro. Olha, quem tá aqui também. Boa noite. Muito legal. Sejam bem-vindos todos. A Nazaré, minha querida, tudo jóia? E a minha querida convidada, a Renatinha. Tudo bom, Ai, Rê, com você, minha linda? Como tudo você tá? jóia. Tudo bem, amiga. Obrigada pelo convite. A gente está aqui dividindo o palco com você. Esse seu show é sempre incrível. Você sabe que eu sou sua fã. Obrigada Rê, de coração pelo convite. Sejam todos bem-vindos aí que já entraram junto com a gente aí no horário certinho. a Rê é uma pessoa super especial. Nós convivemos, né, noite, dia, noite, o tempo inteiro por 5 semanas juntos. Nós fizemos um trabalho, a entrega, né, lá em Manaus, na Honda. E eu já conhecia a Rê de longe, mas aí a gente conviveu mesmo, né, Rê, por muito tempo lá. É uma querida, uma baita de uma profissional. Eu tenho muito orgulho. As entregas que a gente fez, o resultado que ela tem é fantástico. E eu queria, Rê, não vou ficar eu falando aqui porque eu sou sua fã, né? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal quem é você, o que você faz, um pouquinho da sua história. Fala um pouquinho para o pessoal te conhecer, Rê. Fala, ai, amiga, obrigada aí pela introdução. Fico lisonjeada. Também quero só ver se está tudo certo, se o meu áudio está direitinho, Uhum. iluminação, aqui tá, né? Tá tudo certo. Tá lindo. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Renata Moraes. Eu vim da escola de coaching, treinamento e desenvolvimento humano junto com a Márcia. Nós nos conhecemos no Master Trainer, mas já havíamos feito as outras imersões e certificações todas juntas no IBC, não na mesma turma, né? Mas tivemos a sorte de fazermos o Master Trainer juntas. Eu conto uma história a meu respeito que eu falo que o coaching veio para mim, tudo veio no momento certo, né? Mas eu morei nos Estados Unidos por muitos anos. E às vezes dá aquela dorzinha, né? Ah, eu poderia ter feito todos esses cursos direto da fonte, com os americanos e tal. Mas o coaching veio para mim quando eu voltei para o Brasil, há mais ou menos uns 10 anos atrás. E eu tive um choque cultural reverso muito grande. E foi aí que eu fiquei sem objetivo, sem um direcionamento na vida, sem a sensação de saber exatamente aonde que eu pertencia, se eu pertencia aqui de volta na minha cultura, na minha terra natal, ou o que que estava acontecendo comigo, né? Mal sabia eu que o meu inconsciente estava aqui latente, fervendo nas minhas feridas emocionais da infância, me fazendo encarar de frente tudo aquilo que estava aqui doendo e que eu não sabia. E foi exatamente aí que o coaching começou a me ensinar a me conhecer melhor, a ver o que é que estava acontecendo na minha vida. Eu percebi bem de cara que eu não tinha vivido o luto do meu pai nos últimos 20 anos, que foi exatamente o que me levou para os Estados Unidos em 97. Então, toda aquela ansiedade, insatisfação, falta de pertencimento, de identidade, É tudo difícil estava demais. vindo exatamente do que a gente vai falar aqui hoje, da inteligência emocional ou a Uhum. falta de na época, né? E foi esse caminho sem volta que a gente hoje em dia ama de paixão esse nosso trabalho, isso tudo que a gente faz. Tivemos a sorte, né, e a oportunidade de alinharmos com pessoas incríveis aí, como você, minha querida, e tantos dos nossos outros colegas
E esse projeto lindo, né, que foi a Honda, que é a Honda, e alguns outros, e que a gente teve a chance de nos conhecermos Uhum. melhor, de estarmos juntas. E é por Exato. isso que a gente faz isso tudo com tanta paixão, né? Porque, por um lado, a gente teve a coragem, mesmo aos trancos e barrancos, sem saber porquê, mas de olhar para as nossas feridas, essas nossas perebas e ressignificar as nossas dores. E com isso a gente tem autoridade, no mínimo, né? Autoridade daí, nos diplomas também, mas essa autoridade emocional de entender o outro, de conhecer o outro sem o julgamento, com muito amor e ver os resultados que a gente vê com o nosso trabalho. Eu acredito que tenha vindo daí. E eu vou, agora hoje eu que vou dar uma de coaching, né? Conversando. Adoro. Muito bom, né? E a gente fala muito, né, de com o coaching, com os aprendizados que a gente tem do autoconhecimento, o como nós conseguimos ressignificar o passado. Porque olha só, o passado nós não mudamos, né? Nós aprendemos com eles, mas nós temos sim, eu chamo, né, de algumas travas, né? E é impossível nós abrirmos todas essas portas de uma única vez. Então, aos poucos nós vamos nos conhecendo, aos poucos a gente vai olhando, visualizando aquilo que tem e melhorando cada uma das coisas. Então, me fala, Rê, qual foi um dos momentos, né, que te fez buscar? É claro que você foi para uma certificação, mas que fez você buscar um autoconhecimento na sua história? O que foi aquilo que falou, puxa, eu estou precisando desse autoconhecimento para eu realmente seguir a minha história? Qual foi esse momento para Rê? Foi exatamente nessa minha volta para o Brasil. Eu fiquei, né, nos Estados Unidos 18 anos e aí voltei de uma forma muito repentina. Hoje eu entendo, né, olhando para trás, eu entendo que foram as questões da minha avó, ela estava aqui sozinha e tudo mais. Quando eu construí a minha carreira nos Estados Unidos, eu não tinha esse olhar de que um dia eu poderia voltar para o Brasil. Eu estava realmente olhando para frente, me reinventando lá também. Eu não sabia o que eu estava fazendo conscientemente, né? Meio que no piloto automático, mas a vida fluindo lindamente. E aí eu resolvi voltar e foi realmente essa falta, uma ansiedade, uma inquietude, inquietação interna fora do prumo, né? Hoje em dia a gente entende que eu não estava na minha essência. E aí bati cabeça aqui e ali com relação à carreira e a me inserir de novo na cultura aqui do Brasil. Então eu fiquei realmente sem o direcionamento. Mas o interessante é que, assim, até então, quem olhava de fora via que eu poderia estar direcionada, porque eu cheguei no Brasil, eu fui de cara fazer um MBA em gestão no IBMEC, não fiquei parada. Depois tive indicação para algumas empresas. Eu entendi que eu comecei a me auto-sabotar muito para não pegar esses empregos. E resolvi estudar para Receita Federal. Começou Umas a tirar para coisas todo outro assim. lado. Totalmente. Então, assim, eu não estava parando, mas eu estava me mantendo ocupada para não olhar para dentro e exatamente entender o que é que estava acontecendo. Exatamente. E isso é uma das coisas que a gente acaba, de uma forma ou de outra, eu falo que a gente pode adiar esse encontro. Mas em algum momento esse encontro com nós mesmos vai chegar, né? É interessante isso. E na hora que a gente começa a reconhecer, né, que depende de nós mesmos, né? Aquilo que eu falo sempre, né, Rê? Falo que ninguém, jamais, de forma alguma, vai conseguir movimentar o seu corpício se não for você mesmo, né? Então, quando a gente começa a entender que muitas vezes, ao invés de a gente estar se ajudando, a gente está se sabotando, isso fica muito mais fácil, né? E você falou muito, né, Rê? Quantas pessoas, quantas dores, né, as pessoas têm e quantas coisas as pessoas fazem, né?
inconscientemente, né, elas acabam se sabotando. E me fala um pouco, Rê, eu sei que você trabalha com isso também e trabalha, gente, com grandes executivos aí, multinacionais, a gente vai estar falando um pouco bastante dessa nossa experiência ainda no mundo corporativo, e é interessante que você vai ver que a inteligência emocional, ela não tem nada a ver com a inteligência, né, que nós chamamos o quociente intelectual. Você Exatamente. pode ser muito bom naquilo que você faz, mas você pode estar em algum momento travado porque você não consegue em algum momento trabalhar algumas questões que estão dentro da gente, né? Então me conta, Rê, hoje quais são as maiores dores, as maiores reclamações que as pessoas trazem para você, para que a gente possa ver e trabalhar com as nossas pessoas que estão aqui hoje ouvindo, né? Porque você está ouvindo porque tem realmente um propósito e um É, porquê. né? Pois Vamos lá. é. Bom, eu acredito que as pessoas não percebam que isso tudo reflete no nosso, no nosso, né? Porque estamos todos inseridos nisso, no comportamento. É aí que reflete, né? A forma que a gente reage às situações, às emoções, aos nossos pensamentos. E é aí que a gente consegue detectar se a pessoa tem, de fato, algum gerenciamento das emoções e sabe lidar. E se melhorar nessa questão da inteligência emocional. Então, se a gente está muito no piloto automático, quando as pessoas têm rompantes no trabalho, nos relacionamentos interpessoais de uma forma geral, né? É aí que a gente detecta isso. E é o que você falou, não tem absolutamente nada a ver com o nosso consciente racional. A pessoa pode ter PhD, um monte de pós-graduação, ser presidente de empresa, o que a gente vê muito, né? Os top executivos. Mas e aí, eles sabem lidar com a sua equipe? Eles sabem lidar com os problemas dos liderados e os familiares da família? Equilibrar a vida pessoal, família, trabalho, essas pressões do dia a dia. É aí que a gente detecta se a pessoa está no caminho certo da inteligência emocional. Exatamente. E você falou uma coisa muito certa, né? É interessante que em algum momento eu não sei que eu não sei, né? É aquilo que eu falo É, sempre, né? a janela, né? Sei, que eu não sei, hoje está muito fácil. Você dá um Google aqui e você consegue encontrar várias coisas, como eu consigo realmente melhorar, como que eu posso fazer, e muitas informações, né? A gente consegue informação de tudo quanto é jeito. Mas tem coisas que eu não sei que eu não sei. E é interessantíssimo isso, porque você consegue ver que em algum momento da nossa história a gente acaba travando, né, pelo resultado, a gente não consegue ir para frente. Você vê que muitas pessoas falam, puxa, mas eu sou muito bom, mas por que será que eu não consigo? Eu estou procrastinando o tempo inteiro, eu não estou tendo o resultado que de verdade eu mereço para minha história, né? E é isso, e uma das coisas que eu falo sempre, né? É interessante como a gente não tem essa consciência. O resultado, né, ele vai muito alinhado, e eu queria que você abordasse isso, Rê, se você concorda comigo, com o seu merecimento. Quando eu sinto de verdade que eu mereço, sabe? Quando nós inconscientemente, né, a psicanalista falando aqui agora também, né? Sim. Muitas coisas que eu não consegui atingir ainda são reflexos de histórias mal resolvidas. Eu vi que a Karen está aí também, né? A Karen super forte aí na inteligência emocional. E o que você fala sobre isso, Rê? O que isso chega até você? Me fala um pouco sobre isso. Bom, não, antes de eu responder, eu quero só dar um oi aqui também para umas amigas queridas que entraram. A Silvia. Silvia foi uma colega minha lá da San Diego State. Eu estou falando muito dos Estados Unidos. Ela está aí para provar. A gente se formou, nos formamos juntas. Ela é coach também, atuante lá no mundo corporativo. Seja bem-vinda, Silvia. Eu vi ela entrando. A Ilka, foram as que eu consegui ver aqui. Se tiver mais alguém, gente, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por estar aqui prestigiando a gente. Bom, essa pergunta que a Márcia fez, ela é mais capacitada de responder do que eu, porque eu ainda estou fazendo curso de psicanálise, mas ela já é psicanalista formada.
Então, essas travas vêm muito, né, das nossas dores emocionais, da criança ferida, que quando a gente reage com esse certo descontrole, é a nossa criança birrenta que está agindo, não necessariamente o nosso adulto, né? Mas é muito fácil, racionalmente, a gente ter a consciência disso, mas na hora do gatilho em si, engatilhar esse nosso comportamento, e aí? Que aí essa nossa mente emocional toma conta, será que a gente consegue mesmo segurar as emoções? É aí que entra isso tudo da inteligência emocional que a gente fala, né? O que é a inteligência emocional? Será que a gente tem o controle de fato das emoções? Vou Exata. deixar você responder essa. E é muito interessante, né? Porque quando a gente fala da inteligência emocional, você engloba vários, né, fatores, né? A gente está falando aqui da empatia, como que eu me coloco e eu não me colocar no lugar do outro, né? Porque tem algumas situações que graças a Deus ou pela proteção divina, a gente não passou, né? Mas você fala, puxa vida, imagina a dor que essa pessoa está sentindo por ela estar vivendo essa história, né? Então, respeitar essa situação, né? Muitas vezes a gente não entende dessa forma. Então, quando nós falamos da inteligência emocional, está muito ligado à minha autoconsciência, né? Também. Será que eu entendo como eu reajo em cada uma das situações, né, Rê? Na hora que eu vou para um conflito, como que eu estou reagindo? O que me tira do sério? O que me faz realmente feliz? O que me faz acreditar e ir para frente? E quando você começa a se aprofundar, né, nessa sua autoconsciência, você começa de verdade a ter grandes resultados na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a moldar, né, aquelas situações. Então, pera lá, eu sei aonde vai dar essa história, né? Então, Exatamente. deixa eu parar. E olha só que interessante, né, Rê? Eu falo que quando nós estamos com as pessoas fora de casa, quando você está no ambiente corporativo, quando você está com pessoas que você não conhece, você tem até um airbag, né? A gente coloca um airbag para falar com as pessoas, não vai falar tudo que você pensa, né? Mas quando a gente está com as pessoas que a gente fala que a gente verdadeiramente ama, que é família, filhos, maridos, esposos, o que acontece? A gente tira esse filtro. E aí a gente fala tudo o que pensa. E olha só como a coisa é. Você fala, a pessoa tem que me aturar assim mesmo, porque eu sou assim mesmo. Será? Né? Que todo Será? mundo tem que te aturar da forma com que você é. E a gente vê, né? Nós lidamos com isso, né? Em grandes empresas, profissionais que são ótimos, maravilhosos, são pessoas que dão um baita de um resultado. Mas o líder chega pra gente e fala assim: olha só, se essa pessoa não mudar, ela está me trazendo mais prejuízo do que benefício em ela ficar na equipe. E ela é excelente, ela é ótima naquilo que ela faz. Só que ela tem que mudar a atitude. Senão, a gente não consegue conviver com essa pessoa. E isso é muito, muito natural. E a gente fala, como que é lidar com essa agressividade, né? A gente sabe. Como que você consegue, dos dois lados, tá, gente, na comunicação? Eu sou agressiva, olha a minha autoconsciência, ou eu lido com uma pessoa agressiva. E como que é isso? Você já pegou essa situação? Como que é essa história, né? Uhum. É complicado porque muitos líderes mesmo, né, da top gestão aí, muitas vezes não se enxergam dessa forma. Se acham grandes líderes, super influenciadores, mas não estão percebendo que estão indo com essa mão pesada do chefe à moda antiga. E aí é até um certo trabalho da nossa parte de maestria fazer com que eles enxerguem. Será mesmo? É muito fácil reclamar da procrastinação dos seus colaboradores, é muito fácil reclamar dos seus liderados, né? É muito fácil reclamar que os seus liderados não estão entregando esse resultado esperado.
Mas será que eles não seriam um reflexo da sua forma de liderança? Será que eles não seriam um reflexo da sua forma de gestão aqui dentro? Nada é perfeito, a gente entende. São muitas pessoas numa organização. Você pode ter um líder perfeito, super inspirador e tal, e nem todos os liderados estarem na mesma linha. Vai muito de perfil, a gente entende isso tudo. Mas normalmente, se o líder é um líder de verdade, de acordo com o que quer dizer esse de verdade, né? A equipe está mais no trilho Isso mesmo. e reverbera uma inteligência emocional em todas as áreas, porque as pessoas entendem que a comunicação assertiva de uma certa maneira, que o líder é aberto a novas ideias, a novos conceitos, essa troca, né? Esse feedback de vir do que essa coisa da mão pesada que eu falo, né? Eu acho que essa mão pesada é uma forma bem fácil de exemplificar essa É. liderança moda antiga que tem muito a ver com essa falta de inteligência emocional. Uhum. E olha só, é muito legal uma coisa que você falou agora, Rê, eu não enxergo, né? Muitas vezes eu não. Como que eu vou mudar uma coisa que eu não consigo enxergar em mim que é um problema, né? Eu não sei o que eu não sei, né? Da janela. Exatamente, mas é muito interessante. E ontem eu até dei uma dica para as pessoas que estavam ouvindo, que a gente precisa ouvir mais as pessoas que estão do nosso lado Nossa e volta. capturar algumas coisas que eu não estou enxergando. E a gente, né, nessa nossa andança, né, nessas nossas experiências, né, que a gente tem de lidar com pessoas, você entende, eu vou pegar aí um executivo muito top da galáxia que eu atendo, ele é fantástico, adoro ele de paixão, sou fãzaça dele. Mas ele contratou um CEO para a empresa dele, é muito interessante, né? E você vai vendo em alguns momentos a rota de colisão, né? Que ele tem em a pessoa tá indo para um lado, ele tá indo para o outro, aí você fala assim, mas olha só, você não contratou essa pessoa para que ela pudesse te ajudar em algumas tomadas de decisões, né? Para poder te deixar livre para fazer outras coisas, né? Mas em algum momento parece que a coisa está saindo da minha mão, né? E eu tenho que retomar. Então, quando você fala isso que a gente está falando é delegar, né? Delegar, Muitas sim. vezes as pessoas não estão preparadas. Por quê? É interessantíssimo isso. Eu tenho outra pessoa que eu atendo que na hora que ele começou a delegar a atividade, ele começou a se sentir meio que, pera lá, será que eu sou tão útil assim, né? Olha só, será que eu tô, será que a minha equipe realmente me reconhece como uma pessoa diferenciada aqui? Por quê? Porque eu ainda não me preparei para esse próximo nível, né? Exato, eu não me preparei para esse próximo nível. Se eu não me preparei para esse próximo nível, eu vou me sentir sem lugar. Olha só, e isso também para nós profissionais, né, Rê? Quando você começa uma nova história, né? Porque, querendo ou não, nós mudamos a nossa história, né? Nós começamos a trabalhar como empreendedores. E trabalhar como empreendedores é fácil? É o picos e vales, né? Eu falo, né? Sim. A vida, né? Você vai morrer, né? E é um baita desafio. E o que a autogestão ajuda a pessoa a ir para frente ou voltar? Rê, qual a sua experiência com relação a isso? Por que algumas pessoas dão certo e outras tendem a continuarem se sabotando? Qual a sua experiência aí desses inúmeros atendimentos que você fez, né, amiga? É verdade, né? Uma das coisas que a inteligência emocional ajuda é exatamente isso. Como que a gestão das nossas emoções nos ajudam nessa automotivação quando as coisas apertam, né? Porque a questão das escolhas. Temos escolhas de ficar vítima da situação, culpar o externo, as situações externas,
Ou, de repente, olhar para trás um pouquinho, olhar para os pros nossos resultados, para o nosso sucesso e resolver continuar. Do que imaginar que a gente esteja fracassando naquele momento, que aquele desafio seja muito maior do que talvez seja de verdade. E pensar, será que é isso mesmo? Hoje em dia a gente fala muito, né, de propósito e não é utopia e não é jargão de forma alguma. A gente entende de que o trabalho pelo dinheiro não tá mais. As pessoas mudaram essa consciência. E eu entendo, mas aí também a gente pode entrar numa outra linha que eu não sei se aprofunda muito agora. Até pós-Covid mesmo, né? Para que serviu isso tudo? Quais as lições que essa pandemia ensinou nesse quesito de espiritualidade, de propósito, de missão, de por que a gente está aqui? E isso tudo dentro das empresas também. Então, se a gente não se conhece, e de novo, vem da inteligência emocional, se a gente não começa a ter essa autopercepção, essa conversa interna, mental, que é um exercício diário, todos os dias. Tá dando certo, né? E aí, respondendo na mesma linha da sua pergunta, tá dando certo? É isso que eu quero? Estou empreendendo, mas será que eu estou alinhada na minha essência? Estou feliz mesmo com esses piques e valleys aí? Ou não? Ou gostaria de voltar para uma estabilidade, para alguma, né? E tá tudo bem também, se a questão é essa, voltar para dar uns 2 passos para trás para poder dar um passo maior para frente. Mas desde que a gente se conheça, desde que a gente entenda o que está acontecendo nesse momento. E uma coisa que você falou também, Assusi, de aceitação, e voltando para a criança ferida, quantos executivos a gente não vê que estão aí espelhando a aceitação do pai, no chefe, no líder direto, no vice-presidente da empresa, né? É muito interessante isso que você está falando, Rê. E vamos só para algumas pessoas que não estão, né, nesse ambiente que a gente fala muito, né? A criança ferida, para que vocês entendam aí desse lado, é aquela criança que existe dentro de nós, né? A Nayara, só mandar um beijo para Nayara, linda, obrigada, Nayara. E saudade de você, viu? E olha só, é essa criança que existe dentro de mim. E acredite, pode acreditar, nós lidamos com isso todos os santos dias, né? É impressionante como nós somos diferentes, mas como nós somos iguais. Aliás, é assustador. Então, quando você começa a entender, primeiro, que não existe uma história sem a pessoa ter, como que eu posso dizer? Eu chamo de perebinhas, tá, Rê? Eu falo, não existe. Todo mundo tem uma dor de uma forma ou de outra. Todo mundo carrega, de uma forma ou de outra, algumas histórias que têm que ser revistas, alguns pontos, né, de oportunidade de melhoria. Porque senão, eu acho que aí é que tá, né? Acho que a gente nem teria que estar aqui, né, em alguns momentos, né? Vamos lá para um outro lado, né, daquilo que a gente acredita. Mas olha só, eu falei, hoje eu estava com uma pessoa super especial também fazendo uma sessão, e eu falo, imagina, Rê, que essa palma da minha mão é a sua vida, né? Eu falo, olha só, imagine que aqui é o teatro da sua história. E muitas vezes a gente pega o personagem principal, que quem deve ser o personagem principal da sua história? Quem é o personagem principal Não da é? sua história? Eu mesma. Nós Exatamente. mesmos. Exatamente. Mas sabe o que acontece na prestanta? A pessoa, ela pega Agora. esse Ah, personagem. voltou. Você está me ouvindo? Eu te perdi um pouquinho. Será Ah, que eu isso acho foi? que entrou uma ligação aqui. Você está me Ah, ouvindo tá. agora? Sim, sim, voltou. Ih, deu uma baixadinha no volume aqui, mas eu tô te ouvindo. Tá Tá. me ouvindo, Rê? Sim, sim. Então tá. E olha só, a pessoa pega esse personagem principal, que é ela, e ela dá esse personagem para aquele, sabe o figurante que só tá passando na cena?
Sabe aquela pessoa que seria o figurante? Ele só tá passando ali na cena. Ela dá esse personagem para esse figurante, o personagem principal da história dela. E lá pras tantas, ela tá reclamando que as coisas não andam, que as coisas não caminham. E aí você vai entender a história da pessoa. Você fala, tá, você já entendeu, porque ninguém melhor do que você para entender exatamente onde estão as suas dores, né? As suas oportunidades. Só que muitas vezes a gente está assim, né? Para nós mesmos, não é verdade? Sim. E o medo de mudar é tão grande que eu prefiro ficar onde eu estou, que aqui tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Ah, pelo menos E, essa zona de e conforto eu já sei como é que tá, né? Não vou andar exatamente. muito, mas também talvez errado, Agora eu tô te ouvindo. tá? Mas eu também, você estava um pouquinho mais distante. Será que tá todo mundo Agora te melhorou? escutando? Agora melhorou? Tá com um delayzinho. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá me Pergunta ouvindo? aí para todo mundo. Oi, gente, vocês estão ouvindo a gente? Tá dando para acompanhar? Só dá um joinha se vocês estiverem ouvindo a gente, para que a gente possa. Você tá me ouvindo, Rê? Tá indo? Tá bem? Eu acho que Retorno? ficou com um delayzinho agora. Tá melhor? Você tá falando, tá um delay. Não, tá bom. Acho que tá bom, tá normal. O Voltou. pessoal está falando que sim. Então, Sim. muitas vezes, obrigada, gente. Muitas vezes o que eu vejo é muito a autoconfiança. A pessoa não confia nela em alguns momentos, né? E a gente nunca vai estar preparado para algumas coisas. Se a gente for ficar esperando, estar preparado 100% para a gente poder ir para o próximo nível, a gente vai ficar esperando o ad eterno. A gente tem que Pois é. realmente começar, né, capturar aquilo que a gente de verdade quer para nossa história e arregaçar a manga e fazer e vai com medo mesmo. Lembra que a gente aprendeu essa história? Vai com medo mesmo, porque com certeza a gente vai aprender no decorrer do caminho e tá tudo certo. Né? O problema maior é que as pessoas se cobram num grau master de perfeição Perfeição. que elas não se permitem. Sabe por quê, Rê? A maioria das pessoas, na época que eu estava fazendo inglês, a maioria das pessoas não falam inglês. Quando elas estão começando. Sabe por que elas não falam? Porque elas acham que elas têm que começar a aprender o idioma e já achar que o idioma Ah, nascido, é nativo na região. nativo, é. Mas a pessoa não se permite estar evoluindo e aprendendo. Mas isso não é só para o idioma, né? É para a vida. E aí chega o seu master julgador, né? É aqui que a gente fala, né? Eu me julgo todo o tempo e eu me comparo o tempo inteiro com o outro. Como que é isso, Rê? Como que você vê isso e como que você fala para as suas pessoas com relação a isso? Conta pra gente. É interessante, né? Porque se a gente se julga desse jeito, imagina o que a gente não faz com o outro, né? Esse dedo julgador, será que tá só pra gente mesmo? Ou a gente está julgando o mundo, o outro, de uma forma muito pesada também, né? E isso do inglês é muito engraçado. Quando eu cheguei dos Estados Unidos há uns anos atrás, há muitos anos atrás, né? Agora, eu já tinha até me formado no Brazos, aqui. Mas o que? Aquela história do The Book is on the Table. Gente, eu cheguei no aeroporto. Quem disse que eu entendi o que o moço lá, o motorista da escola, estava vindo me buscar, falava comigo. E aí já começou. Só que imagina se lá atrás, nessa época, eu teria me sabotado, eu teria imaginado que eu não era capaz. Imagina, eu tinha 21 anos, era uma das maiores oportunidades da minha vida de realmente aprender o idioma. Eu ia ficar 12 semanas, que acabaram virando 18 anos. E então, quando eu saio, você chega, né, cheia de aspirações e desejos e objetivos e sem saber o que aquela experiência toda ia me levar. A Mary, minha amiga, tá chegando aqui agora. Ela tava lá comigo também em 97, assim que eu cheguei. E
Então, imagina, eu falei, nossa, não sei falar inglês. Como? Depois de tantos anos, me formei no Brasas, no Brasil, mas, gente, não sei falar inglês. E aí? E aí eu cheguei lá na escola, né, estava num prédio de estudantes internacionais, cheio de europeus. Vocês sabem que os europeus falam muitas línguas, né? E a maioria dos que estavam nas classes avançadas eram todos europeus. Então aí eu poderia ter agido no meu segundo sabotador. Uma foi na hora lá do taxista americano que falei, putz, definitivamente aqui eu não sei falar inglês. Mas tudo bem, ele era nativo. Segunda vez, eu tava num nível médio alto, não lembro agora exatamente. Porque, né, os testes escritos você nivela bem. O negócio é na hora de falar e ouvir. Aquele tanto de estudante internacional, muitos com o inglês muito melhor do que eu. Então, segundo strike aí, você fala, nossa, não vai ser aqui que eu vou aprender mesmo. Só que eu tinha uma coisa dentro de mim, que a minha avó me falava que desde pequenininha eu falava, um dia eu vou falar inglês igual americano. Uhum. Então, aí era a minha única chance, e lógico, eu tô falando isso tudo agora, que eu entendo de inteligência emocional, que eu estou passando anos me conhecendo, fazendo cursos, essas imersões, lidando com o outro. Quando a gente lida com o outro, a gente se conhece mais e melhor também. Então, se foi no piloto automático, e se não fosse um traço também meu de personalidade, de característica, eu poderia ter desistido ali, ficado três meses. A gente viajou pra caramba, foi uma época que eu nem estava praticando tanto inglês. Teve um voo voltado pro Brasil e eu ia continuar mediando ali daquele jeito. Mas não, diante de eu achar que eu não falava inglês tanto assim, fui indo, fui ficando. E hoje, obviamente, eu falo inglês igual ao americano, Olha tantos aí. anos depois, né? Uhum. Mas... E é interessante isso tudo que eu tô contando agora, porque mesmo sem a gente estar cognitivamente, racionalmente, entendendo tudo aquilo que está acontecendo, a gente, né, esse impulso, esse estímulo interno de que você colocou uma coisa na cabeça, os desafios estão vindo, mas mesmo assim, as nossas escolhas de vou para esse lado e vou vencer, ou então vou ficar na vítima, vou me sabotar e vou paralisar. Mas é muito do momento também. Porque mesmo hoje em dia, com essa gama de conhecimento, de desenvolvimento humano, de ferramentas, de tudo que a gente sabe hoje em dia, em algumas ocasiões, dependendo do nosso dia, o sabotador vem. Será que eu Com sou boa o certeza. suficiente? Será que eu estou no caminho certo? Será que é empreender mesmo que eu quero? Não é? Exato. Mas e aí? E tá tudo bem também, né? Vamos acolher esse lado, porque ninguém aqui é super-homem, é super-mulher. Vamos acolher os nossos momentos de indecisão e, e seguir, porque eu acho que para frente é o único caminho que a gente tem de verdade, né? Exatamente, Rê. Mas você está falando uma coisa que é bem, bem interessante. Você foi falando aqui, eu fui anotando, né? Eu vi. A história foi desenrolando, né? Para não perder algumas coisas, né? A gente fala muito de escolhas, né? E olha só, não fazer nada é uma escolha. É Eu uma escolho escolha. não fazer nada. Você está Exatamente. consciente, né? Você traz para consciência a situação que você está vivendo. E uma das coisas que a gente aprende bastante ao lidar com pessoas, e é interessantíssimo, é sem julgamento. Por quê? Porque eu não sei se, de repente, se eu tivesse no lugar da Rei, em algumas situações, eu agiria diferente ou faria da mesma forma. Então, quando a gente vai no julgamento, né, na crítica, a gente perde, né, uma grande oportunidade de, no mínimo, aprender uma perspectiva diferente da nossa, né? Exatamente. Então, eu falo que esse trabalho que eu venho fazendo mudou muita coisa para mim. Porque não foi fácil, no decorrer da nossa história, não existe perfeição. E na maior parte das vezes a gente aprende com o quê? Com amor ou com a dor? Não é? Na dor. Falei, eu não estava lá nos Estados Unidos com essas ferramentas todas disponíveis do dólar para o dólar, a fonte, né? Anthony Robbins, todos eles.
O Goldman também, 1000 anos atrás, estava ele lá. E aí? Mas eu não estava na dor de precisar desse tipo de ensinamento. Precisei estar aqui no Brasil, dar de cara com essas dores latentes aí no meu inconsciente para eu procurar o coaching, né? Ou ele cair no meu colo por um milagre divino. É verdade. E uma coisa, Rê, que eu até estava comentando esses dias, é interessante, né? Eu quebrei o pé, né? Bem no meio da pandemia, Foi na né? pandemia. Eu falo, olha só, quando a gente está com um braço, um pé fraturado, as pessoas enxergam que você está com uma fratura. Elas te culpam, né? Calma, não vou dar isso para recarregar, ela está com o braço engessado. Mas muitas vezes a gente está com uma fratura na alma. É uma fratura tão exposta, só que está mais guardada conosco. E é interessante, eu fui fazer a semana passada uma palestra, eu falei, olha só como a gente de verdade tem as pessoas do nosso lado e a gente não percebe algumas coisas. E nessa palestra, eu falo que nada é por acaso também, né? No meio da palestra, eu estava comentando com a pessoa, eu falei, gente, o que move vocês, né? O que faz você levantar da cama todo dia? O que te dá energia? Porque eu até... Ah, não, eu estava procurando meu celular tô falando com você, doida, né? É louca. Eu falei, olha só, até um iPhone, se ele não tiver carregado, ele sem bateria, no máximo que ele vai servir como um tijolo para eu tacar na tua cabeça. Né? Não vai servir para mais nada, porque ele não tem as funcionalidades. E nós, quando nós estamos fragilizados, quando você está com uma fratura na alma, né? Vamos usar assim, a gente acha, deixa pra lá que eu vou conseguir. Imagina, eu sou forte, eu vou fazer isso acontecer. Não, pode deixar que as coisas vão indo. E nessa palestra, quando eu fiz uma pergunta, eu escolhi bem uma pessoa, falei que nada é por acaso. E ele virou para mim, ele falou assim, Márcia, eu não tenho nada nesse momento que me dê prazer. Eu falei, como assim, né? A gente falando com ele. Ele falou, Márcia, eu tô me tratando já faz 3 meses com um psiquiatra, eu tô passando com um psicólogo, eu tô tomando medicamento e, na realidade, a situação tá muito complicada. Olha só, Rê. Mas o que é mais interessante é que ninguém que trabalhava com ele, que almoça todos os dias junto com ele, sabia Sabia. que ele estava com uma dor tão grande, carregando essa dor com ele. Se não fosse esse comentário, e olha só que interessante isso. E a gente vai seguindo a vida. Acreditem, não é normal estar triste todos os dias. É normal picos e vales. Um dia eu tô triste, outro dia eu tô bem. Mas não é natural você estar triste todo o tempo. E outra, né? A gente acaba não usando essa energia toda que nós temos, né? Dentro de nós. E hoje eu estava comentando com um outro mentorado, né? Essa energia já é nossa. A única diferença, eu adoro, né? Estudando pra caramba sobre isso, a única diferença é que algumas pessoas, elas tomam posse dessa energia. Outras deixam ela para depois. Ah, deixa, e ela vive a vida dela no piloto automático. O que é tomar posse dessa energia? É garantir que você vá atrás daquilo que você quer. Garantir que a autogestão é com você. Essa energia é sua. E hoje eu estava andando, né? A gente é louca, né? Você vai vendo tudo. Eu não lembro se é a Adidas ou a Nike que ele estava falando. Nothing is impossible. Nada é impossível. Mas de verdade, nada é impossível. E hoje eu fiz uma apresentação de manhã também para uns empreendedores e eu mostrei um vídeo do Elon Musk. Não sei se vocês já viram, se vocês não viram, ou quem quiser ver, me chama no direct, eu mando a informação, ou se vocês quiserem mais informação, eu passo. De quantas coisas, Rê, tô até com a apresentação aqui, né? Porque eu fiz hoje de manhã e ela tá aberta aqui. E as coisas deram errado para esse cara. Os próprios ídolos dele, nesse vídeo, ele chora.
Porque os próprios ídolos que ele tem não acreditavam nele, né? Imagina que você vai conseguir, que você vai ter um equipamento que vai mandar para o espaço equipamentos, né, que você vai sair da atmosfera e que eles vão voltar e pousar exatamente aonde você quer. Você vai reutilizar, né, esses foguetes. Imagina, isso não existe. E o cara não desistiu. Eu não estou aqui dizendo que ele é o melhor das pessoas, que ele é uma pessoa... Nada disso. Eu tô aqui discutindo o que um sonhador faz. Uma coisa que a gente não pode negar é a mudança que esse cara está trazendo de mentalidade, né, Rê? Então, quando você vê isso, e nós dentro do empreendedorismo, você não desistir, resistir, persistir e não desistir. Só dá errado. Acredita em mim. Só dá errado você que não tentar. Porque se você tentar, e uma coisa que eu gosto muito, Rê, eu estou estudando bastante sobre isso também, o poder do hábito. Quanto mais você repete aquilo que você já é bom, tá? E é interessante isso, né? As pessoas gostam, Rê, de pagar por serviço mais ou menos. O que você acha? Não, né? Aí eu vou falar, Rê, vamos comigo naquele restaurante que tem um serviço mais ou menos. As pessoas gostam de fazer isso? Não. Não, as pessoas não pagam por serviço mais ou menos. Mas olha só que interessante. Nós, em algum momento da nossa história, nós aceitamos ser medianos. Eu ia falar agora, mas aí quantas vezes você está sendo esse café com leite aí, esse mais ou menos? Né? Uma das primeiras perguntas que a gente faz, né, algumas das ferramentas que a gente trabalha, será que você está, de fato, exercendo todo o seu potencial? Exato. Né? Aquilo não sei o que eu não sei. São umas perguntas que parecem assim tão básicas, mas muitas vezes a gente não para se perguntar esse tipo de coisa. É fácil cobrar um não mediano do outro, né? Mas e aí? Olha para dentro, olha para o próprio umbigo. Será? De 0 a 10, né? De 0 a 10. Quanto você está usando de todas as suas habilidades? Exato. E uma das coisas que a gente trabalha muito, qual é o seu potencial? Aquilo que você já é bom. Isso. Repete, você torna, você vai para a excelência. Você vai para a excelência. Os grandes atletas fazem. Isso, Tiger Woods, lembra? Adoro falar da cada nome do Tiger Woods. Exatamente, você escolhe um nicho onde você é bom, aquilo que você verdadeiramente consegue fazer, que você faz o diferencial, pega isso, vai, repete. Adivinha que você vai se tornar expert naquilo. Melhor naquilo. E aí, seguindo, você vai entregar. E não tem como. Eu falo que uma das coisas que a gente tem, eu faço muito disso, tá? Eu não sei você, eu contribuo aí para o universo com algumas coisas, né? Eu falo, gente, a gente ganha tanta coisa, né? Tem algumas coisas que a gente faz realmente, né? Mas a gente poderia fazer mais, né? Poder trazer para a consciência aquilo que muitas vezes a gente não tem a consciência do que nos está prejudicando. Faz sentido, Rê, o que eu estou dizendo para você? Explica melhor isso que você quis dizer. Ah, adoro você. Isso mesmo. Muitas vezes, aquilo que a gente está trazendo para a nossa história, né? Eu digo assim, sempre, qual resultado na sua história em que você ainda não está satisfeito? Entenda aonde você tem oportunidade de melhorar em algum aspecto da sua história. Vai olhar esse aspecto. Pode ser que você esteja nesse ponto sendo mediano. Nesse ponto aí, que seria o seu grande diferencial, você está mais ou menos. E olha só, dentro do que nós trabalhamos, e no mundo, tá? Se a oportunidade vem para você, alguém vai virar para você e vai falar assim, pera lá, deixa eu esperar a Renata tá bem nisso para eu poder
dar essa oportunidade para ela? Ou a oportunidade vem e você tem que estar preparado, Rê? Pois é, a gente nunca está 100% preparado, né, para aquilo. Uhum. E, assim, até um exemplo disso, até num extremo, né? Lidando com algum ente querido que esteja doente, alguma coisa. Quando você falou isso, eu tive um insight aqui de quando a minha avó faleceu há alguns anos, uns 2 anos atrás, né? Ela estava com câncer, a gente estava tratando, mas inclusive no dia que ela começou com falta de ar, que ela faleceu, eu nunca imaginei que ela pudesse ir naquele dia. E então, assim, não estamos de fato preparados por mais uma entrevista de emprego, um novo cargo. Ah, já li material suficiente, já li isso, sou super espiritualizada para lidar com a morte. Estou aqui fazendo todas as respostas, perguntas, as melhores entrevistas para poder passar nesse emprego. Mas, de fato, será que a gente está preparado para aquilo quando o momento chega? Mais uma vez, escolhas. Como que você escolhe lidar com aquilo? Mais uma vez, essa conversa mental que a inteligência emocional nos ensina. Uhum. Para que lado Exatamente. você vai? Que lado você vai tomar a direção, Uhum. né? E não tem certo, não tem errado, né? Que isso fique claro, eu acredito. Que o nosso certo, ainda mais no nosso trabalho, né? A gente não dá palpite. O não julgar é, inclusive, não tomar decisão para o outro, né? Exato. Com essas ferramentas, com todo esse conhecimento, ajudar um direcionamento, mas no fim das contas, as respostas estão aqui dentro de cada um de nós, de verdade. Isso mesmo. E é Então, muito isso mesmo. Pode falar, Rê. não é isso, né? É quando a gente está de fato conectado com a nossa essência, com o nosso propósito, saber ouvir a vozinha dessa intuição que vem Uhum. também da inteligência emocional, né? A inteligência emocional não é só cognitiva ou emocional, né? O nosso cérebro é totalmente emocional, né? Algumas pessoas falam, eu sou uma pessoa super racional. Não, a gente sabe. 90% da nossa mente inconsciente é o que predomina, ela é totalmente emocional. Versus os 10% da nossa mente cognitiva, que é onde estão os sabotadores, os medos, a falta de merecimento. E é um universo bem menor, né? Se for comparar 10 vezes Exato. 90, mas Uhum. por algum motivo essa partezinha menor acaba nos dominando na maior parte do tempo. Mas eu estava lendo, Rê, eu não sei se você já leu, o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Sim, sim. E é muito interessante, porque quando nós começamos a falar o quanto a emoção impacta o seu resultado no dia a dia, como a nossa performance está linkada ao seu comportamento, o quanto você pode trazer, né, de oportunidade para você quando você realmente começa a entender como você funciona. As pessoas falam, isso tudo, é coisa de gente que abraça árvore. A gente cansa de é coisa de gente que abraça a árvore. E a hora que você começa a trazer isso e você vê que a ciência hoje prova mais do que nunca que pessoas que têm a tendência a ser positivas, Sim. elas acredita em mim aí, ou leia o livro O Livro. Raso do Jeito de Ser Feliz, que é impressionante a quantidade de pesquisas, de informações que são feitas a respeito destas Disso. informações, desse detalhe. E olha só, né? Uma das coisas que esse livro fala e que mexeu muito comigo, você não precisa ter sucesso para você feliz, para você ser Ser feliz. feliz. Você precisa ser feliz para ter sucesso. O que significa isso? Que pessoas que veem o copo mais cheio do que aquela que vê o copo mais vazio, ela tem grandes resultados na história dela. Por que isso acontece? Porque ela foca, olha só que interessante, ela está focando na solução e não no problema. Ela não despende energia focando no problema e ela vai para a solução, né?
Então, e tem muitas profissões. É interessante porque nesse próprio livro eles falam de uma pesquisa, não sei se você viu, Rê, que eles estudaram profissionais da KPMG. A KPMG é uma das maiores empresas no ramo de auditoria, nessa parte toda, né, que eles fazem dentro da empresa. E olha só como é interessante. Um auditor, quando ele vai numa empresa, o que ele está buscando encontrar, Rê? Quando ele vai numa empresa, um auditor. Problemas, né? Problemas, Problemas. exato. Mas sabe o que acontece na vida desse profissional? Ele começa, ele incorpora, eles chamam de efeito Tetris. Eles incorporam isso para a vida deles. Tetris é um joguinho que tem que vai caindo os negócios. É Ah, muito sei, sei. e eles dizem que, e é fato, essa pessoa se torna crítica na vida dela inteira. Ah, Por entendi. quê? Porque ele está a todo Sempre com momento. o olho procurando o problema, procurando uma coisa errada. Olha, eu não Exatamente. sabia, não lembrava dessa parte do livro. Que Olha só. interessante. E uma das coisas, quando a gente traz isso para a nossa realidade agora, profissionais, vamos pegar gestores, profissionais que a gente atende, cada vez mais nós estamos, eu tenho que fazer isso rápido, eu tenho que fazer isso rápido. Quando você para, que seria seu momento de lazer, a hora que você poderia fazer alguma coisa, você entende que você está perdendo tempo. É, Olha, nossa, muitos clientes meus falam disso. Márcia, eu não sei exatamente. se está prestando atenção no tempo, a gente tem 3 minutos para dar Não, aula. a gente consegue. Tem uma pergunta aqui da Débora. Tem algo Sim. instintivo que nós tendemos a ignorar nas decisões, apesar das tomadas de decisões serem pautadas na emoção. É isso mesmo, Débora. As nossas decisões, elas, por mais racionais que a gente busca, o ponto final é realmente as emoções. Parabéns, muito legal. Obrigada, Então, gente. Rê, é, eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, para as pessoas que estão participando, se quiserem maiores informações, mande um direct, eu estou aberta aí, se tem dúvidas, gostaria de saber um pouco mais, manda aí um direct, tira um print aí, fala pra gente o que você aprendeu hoje. Sim, Seguem a Rê sim, me fantástica. sigam lá, Renata Moraes, ponto oficial. Isso mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão aprender um monte de coisas interessantes com a Rê. Adoro ela de paixão. A gente tem, infelizmente, né, pouco tempo, né, Rê, para a gente poder falar, para poder entregar conteúdo. A gente poderia ficar aqui a noite Nossa, inteira. horas. Sim, relembrando aqueles nossos jantares lá em Manaus. Exatamente, onde a gente ficava, né, o tempo inteiro trazendo ideias, coisas novas. Rê, que conselho você daria para as pessoas que hoje sentem que, eu dei muita risada hoje, que a pessoa está com uma baixa inteligência emocional? Qual conselho que você daria para essa pessoa, Rê? Eu acho que ao longo do que você está falando, sabe? De se empoderar, de se escolher. A vida, infelizmente, é curta. A gente acha que não, mas a vida é curta, sabe? E a cada minuto da sua vida é uma oportunidade de você se tornar melhor. Então, lembre-se Uhum. disso. Isso mesmo, minha linda. A gente tem uma história, né, de tantas, né, interrupções, né, que a gente vê, porque a gente Sim, sente essa dor mesmo, né? Em alguns momentos a gente fala, poxa vida, né? Poderia ter feito diferente. E a sim. gente não vê que a coisa passa assim. Eu falo que a gente vê como a vida passa rápido, é muito interessante isso também, quando você tem filhos. Porque daqui a pouco já está grande, daqui a pouco já está indo para a escola, daqui a pouco já terminou a escola, daqui a pouco já está indo para a faculdade. Você fala, gente do céu, como passou rápido, né? Essa história. E a gente acaba não dando tanto valor nessa trajetória, né? E uma das coisas que eu gosto, um livro que eu gosto muito, é O Poder do Agora. Né? Adoro esse livro. É do Erkan Toyle. O Erkan Toyle, acho que eu tô até com um
dele aqui agora. Eu tô com esse do Ercantório. Ah, eu tenho esse. Eu ia começar a ler junto com você e eu não li. Acabou que eu não li. Fantástico esse livro, e ele tem o Poder do Agora também, o Ercantório. E aproveitando também, um outro livro que eu super recomendo é A Quarta Dimensão. Rê, você já leu esse livro, A Quarta Dimensão? Não, eu acho que eu tirei um print seu que eu vi assim, em algum lugar, mas esse eu também não li ainda não. Eu não tenho, eu comprei, tá? Porque eu falo que meus livros são todos riscados, né? Mas Sim, eu também. ele traz uma forma de você se autoconectar, né? A forma com que você traz as coisas positivas para a sua história, né? E é muito interessante porque muitas pessoas falam, ah, lei da atração, né? Se eu ficar pensando, eu atraio. Olha só que interessante, eu falo que nós vivemos duas únicas energias, tá, Rê? Positiva e negativa. Isso é fato. Eu falo que eu sou simplista assim. Você só vive em duas únicas energias, positiva ou negativa. Para pensar o que você está despertando em você, essas energias que você faz para você e o que você traz para o outro. E o David Young Show, ele traz essa visão muito simplista de como a gente consegue movimentar essa nossa energia, que é igual ao vento, né? Você não enxerga o vento, mas ele existe, porque você sente o vento. Sim. A gente não enxerga a energia, mas a gente sente a energia. Gente. Eu falo que fica com alguém que reclama o dia inteiro. Como que você fica no final do Como dia? que fica depois? E a gente mesmo, né? Essa autoconsciência da inteligência emocional traz esse olhar, inclusive para isso, para a energia. E como eu acredito muito nisso, né? Você me conhece. A gente não falou muito desse assunto aqui, mas eu, ao longo, acho que um dos meus maiores aprendizados, inclusive da pandemia para cá, foi isso. Como eu consigo gerenciar, inclusive, a minha energia. E eu sinto muito isso. E também por ser empata, a gente trabalha com pessoas, então a gente tem uma tendência a absorver. E não é culpa do outro se ele está vibrando mais negativamente ou não, né? É aquele momento da pessoa.